Olá, meus irmãos e irmãs, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, graça e paz. Como é bom, mais uma vez, estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus. No dia de hoje, nós vamos ouvir uma reflexão da parte do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 8, versículos 1 e 4, nosso texto base, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E amém. Então aqui nós encontramos a história, do leproso. É uma história bem conhecida da Bíblia, que ele, como o próprio nome diz, ele sofria de lepra. Lepra era uma doença que hoje comumente conhecemos como hanseníase. E essa lepra, ela trazia vários problemas e desafios para a pessoa que era acometida dela. Como, por exemplo, ficar separado dos demais, ficar longe das suas famílias, por possuir essa doença, essa enfermidade. E no dia de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o que aconteceu nesse texto, onde eles chegaram até Jesus e disse: Senhor, eu quero ser limpo. E ele foi curado daquela lepra porque chegou até Jesus confiante do que estava passando na sua vida. E o nosso tema de hoje é a lição do leproso. E o nosso texto base já foi lido, não é isso? Então, nós sabemos que Jesus, ele dá início ao seu ministério de curas e milagres, trazendo transformações na vida das pessoas, curando enfermos, endemoniados, fazendo milagres acontecer, e tudo isso para que o seu nome seja glorificado. E ele tinha poder sobre as enfermidades também, como nós sabemos. E esse texto que foi lido mostra que Jesus Cristo curou a enfermidade daquele homem. E a primeira cura é a do leproso, diante de tantos milagres, diante de tantos feitos do Senhor Jesus. E falando do lado espiritual, podemos considerar que a lepra na Bíblia, ela é uma figura do pecado, porque deixava o homem contaminado. E essa é a figura que o pecado traz para a vida espiritual de todos os seres viventes. O pecado, ele contamina, o pecado destrói o relacionamento com Deus. O pecado traz a culpa sobre quem comete, E falando com respeito ao lado espiritual do ser humano, todos nós nascemos pecadores. E se nós, eu ou você, quisermos receber qualquer coisa de Deus, precisamos começar pela cura do nosso pecado. Através da salvação em Jesus Cristo, confiando que somente Ele pode perdoar os nossos pecados, teremos a salvação e teremos o remédio para a nossa vida espiritual, que é Jesus Cristo. E isso só é possível porque Jesus Cristo derramou lá na cruz o seu sangue precioso para morrer pelos nossos pecados. Jesus morreu em seu lugar, em meu lugar, para sofrer a pena e o castigo que estava para nós, para nos livrar do inferno. Quando nós confessamos o seu nome como verdadeiro e único Salvador, nós somos livrados do lago do fogo do inferno, porque Jesus Cristo nos garante assim. Ele substitui no juízo divino. Por isso ele ressuscitou. E a Bíblia diz: todo aquele que crê nele como Salvador tem a vida eterna, e isso é de graça. Precisamos confessar os nossos pecados, confessá-los diante do Senhor e crer que somente Jesus pode trazer perdão para as nossas almas. E com relação à lepra,
desse homem que a história de hoje relata. Deixa a pessoa insensível à dor. Ela não sente a dor, pode perfurá-la com alguma agulha, algum objeto pontiagudo, e ela não vai sentir a dor naquela região do braço ou da perna, em qualquer lugar que seja. Por isso, o leproso ele acaba se ferindo por não sentir esta dor, sem perceber que está sendo machucado. Até um simples sapato pode apertar nos seus pés e pode causar uma ferida enorme sem que ele mesmo perceba. E essa infecção pode levar até a amputação daquele membro. E isso traz uma contaminação, uma consequência e drásticos problemas para a sua vida. Exatamente assim o pecado faz na vida espiritual do homem. O pecado nos torna insensíveis, indiferentes às suas graves consequências. Mas quando Jesus Cristo entra em nossos corações, vem com perdão, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele traz cura, Ele traz libertação. Jesus Cristo traz cura para a tua vida. Precisamos confessá-lo, precisamos crer de todo o nosso coração nesse grande sacrifício de Cristo na cruz. E a primeira coisa que esse leproso da Bíblia, que nós acabamos de ler, passa no Evangelho de Mateus, é ajoelhar-se e adorar a Jesus. Ele vai a quem pode lhe dar a cura. Ele procura Jesus Cristo, o único que pode curá-lo daquele momento que ele está passando. Ora, de acordo com a lei judaica, isso era impossível, inconcebível para um judeu que desde criança aprendia que homem algum devia ser adorado, somente Deus. Mas ali, aquele homem, Jesus Cristo, era o próprio Deus, o poderoso, o todo-poderoso. E se você que está aí ouvindo, amigo, irmão, quer ser perdoado dos seus pecados, quer ser purificado dessa doença que espiritualmente nos assola, que é o pecado, o primeiro passo é reconhecer quem realmente é Jesus. Reconhecer que Ele é o Deus manifesto em carne, para depois fazer como o leproso fez. Pedir que Ele purifique os nossos pecados. Quando o leproso pede por purificação, Jesus faz algo inconcebível, algo inexplicável para as pessoas daquela época, que de acordo com a região judaica, ele toca o leproso. Aquele que tocasse um leproso também ficaria contaminado da doença. Recebia sobre o seu corpo a enfermidade da lepra. Mas Jesus tem um toque de cura. Jesus vem com transformação. Jesus vem trazendo milagres sobre aquela vida, trazendo esperança para aquele homem que antes ele não tinha mais. E Jesus fez isso por mim e por você. Lá na cruz, Ele não apenas nos tocou com perdão e com transformação e com milagre, mas Ele recebeu sobre o seu corpo todos os nossos pecados. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos purificar e nos fazer limpos. Se você espera um milagre do Senhor, reconheça-se impuro, reconheça que é enfermo, reconheça que é pecador, assim como um dia eu reconheci. Precisamos reconhecer os nossos pecados, precisamos confessá-los para sermos limpos da contaminação do pecado, para sermos purificados pelo Senhor Jesus. Reconheça na sua vida em particular que Jesus é Deus. Prostre-se diante dele. Confesse a ele os seus pecados. Peça perdão. Peça salvação. Ele quer te salvar. Ele irá te tratar. Irá tratar a sua vida, as nossas vidas, como tratou da vida do leproso, com um toque de cura. Mesmo que você não veja, nem sinta qualquer coisa, ele irá tocar você. E isso aconteceu na Bíblia com o servo do centurião. De longe, o servo do centurião romano foi assim.
Ele não viu Jesus, não sentiu o toque de Jesus e mesmo assim foi curado à distância. E, amigo, irmão, Jesus tem um toque de cura. Assim como curou a vida daquele leproso, com um toque, Jesus tem cura para as nossas vidas, para os nossos pecados. Que Jesus te abençoe. Que Jesus esteja nos libertar dia a dia da contaminação do pecado e que sejamos limpos pelo poder que há no toque das mãos de Jesus. Que Deus te abençoe.